Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, matemática, primeira mulher a se doutorar nessa área no Brasil. Isso foi em 1949, fundou o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e a professora titular do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal Fluminense, Cecília de Souza Fernandes, está com a gente para nos ajudar a contar um pouco mais sobre as mulheres nas ciências exatas, sobre a importância da Maria Laura Mouzinho Leite Lopes. Professora Cecília, que também coordena o projeto de extensão Mulheres na Matemática, para tentar atrair jovens estudantes para essa carreira. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Começo agradecendo o contato feito pela Júlia Maciel, pela equipe. É um prazer estar com a Gabriela, Eduardo e os ouvintes. Então vou começar falando um pouco da Maria Laura. A Maria Laura Mouzinho, ela nasceu em janeiro de 1917, em Pernambuco. A Maria Laura era a primogênita entre 8 filhos. A mãe de Maria Laura era professora e o pai comerciante. Bom, em 1932, a Maria Laura ingressou na Escola Normal de Pernambuco. E ela permaneceu aí até 1934, tendo sido aluna do professor Luiz de Freire, que, segundo ela, foi o responsável pela vocação dela em matemática. A família da Maria Laura se mudou para o Rio de Janeiro em 1935, e, de fato, a Maria Laura se graduou em matemática. Ela deu continuidade aos seus estudos em matemática. Ela obteve o bacharelado em matemática em 1941 e, em 1942, ela concluiu a licenciatura na Faculdade Nacional de Filosofia, que hoje é a UFRJ. Então, deu prosseguimento aos seus estudos, realizou doutorado. Ela teve tese de doutorado na subárea de Geometria e Topologia, a tese de doutorado intitulada Espaços Projetivos Reticulados de seus subespaços, né? Ela foi orientada por um grande matemático na época, matemático português, o professor Antônio Aniceto Ribeiro Monteiro, tá? E sendo, então, como já falou a Gabriela, né, ela defendeu a tese em setembro de 1949, sendo, então, a primeira mulher a se doutorar em matemática no Brasil. Tá? Então, também é importante observar aqui que a Maria Laura foi a primeira mulher brasileira a ingressar na Academia Brasileira de Ciências, que é localizada aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. A Academia Brasileira de Ciências, ela foi inaugurada em 1916. E a Maria Laura ingressou na Academia Brasileira de Ciências em 1949. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, que é o seguinte: após a Maria Laura, houve entrada de outras mulheres, né? Muitas mulheres, mas na área específica nossa, na área de matemática, a gente fez um levantamento, meu grupo, em 2019, nós tínhamos 100 membros da área de matemática, sendo 5 mulheres. Então, se a gente chega de 1949 a 2019, né, são 70 anos, então você tem aí uma baixa representatividade de mulheres na área de matemática dentro da Academia Brasileira de Ciências, né? Então, queria só fazer esse parênteses. Bom, a Maria Laura, ela durante a carreira... Oi? A senhora falou justamente da baixa participação das mulheres na academia, na matemática. Eu queria
que a gente pudesse discutir isso exatamente. Por que dessa baixa participação das mulheres, visto que a gente tem, né, a Maria Laura como um exemplo, já em 1949 ajudou e fundou aí o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e a gente tem o mesmo INPA agora em 2019 lançando justamente uma Olimpíada de Matemática para as mulheres, para ainda incentivar. O que está acontecendo pra gente, que a gente ainda não conseguiu colocar as meninas onde elas merecem, né, na matemática? Deixa eu só finalizar dizendo que a Maria Laura, tá? Ela depois prosseguiu na carreira focando no ensino de matemática, na formação de professores de matemática. Esses trabalhos têm reconhecimento internacional, o que levou a Maria Laura a ser professora emérita pelo FRJ em 1996. Então, só para deixar aqui também essa observação, esse comentário, porque o título de professor emérito é algo bastante, uma honraria, uma grande honraria para uma pessoa do meio acadêmico, e a Maria Laura, devido a toda a sua contribuição no ensino, na ciência, para o Brasil, ela recebeu essa honraria. Bom, Eduardo, então, o que acontece, eu acho, na área de matemática, a gente tem dois problemas na matemática, né? Um que é um problema comum, que é quando você termina o seu doutorado e aí você deseja ter filhos. Quando você vai ter filhos, então a sua produção acadêmica, em geral, tende a diminuir, tá? Porque a maior parte dos cuidados com o bebê, com as tarefas de casa, ainda ficam sob a responsabilidade da mulher. Então, isso acontece em outras áreas do conhecimento, né? Esse fato. No caso em particular da matemática, a entrada de meninas nos cursos de graduação, em especial no bacharelado, é baixa. Tá? Então, e eu acho que isso é um fato cultural, né? Porque ainda se tem a ideia de que a matemática é algo para os meninos, é algo masculino. E como a matemática é a base de ciências como as engenharias, né, a física, a ciência da computação, então você tem pouca representatividade feminina em pesquisa nessas áreas. Eu mesma, quando era criança, né, eu sofria preconceito, né? Eu era boa aluna nas disciplinas, mas eu sentia que quando eu tirava nota boa em matemática, os meninos, né, às vezes até as minhas próprias escolas, eu me sentia um pouco isolada, eu ficava meio que na geladeira. E quando um menino tirava uma nota alta, era assim, aí ele pode tirar nota alta em matemática. E, de fato, mais tarde, né, eu fui perceber essa questão da representatividade feminina quando eu fui a primeira vez ao INPA, o Instituto de Matemática Pura Aplicada, que fica aqui no Horto. Eu tinha 19 anos e eu fui com uma professora minha ao INPA e eu fui olhar o quadro dos docentes, pesquisadores do INPA, e na época não tinha nenhuma mulher no quadro de docentes. E atualmente, para vocês entenderem o problema, atualmente nós temos apenas 2 mulheres no quadro docente do INPA. Então, a gente precisa atuar através de projetos para que a gente possa aumentar a representatividade feminina na matemática e em áreas afins, como eu já falei, engenharias, física, ciência da computação. Professora, cortou bem na hora que a senhora falou o número. São 2 mulheres no quadro? Sim, do INPA. 2 mulheres.
Bom, o nosso tempo já está bem apertado, mas eu não queria deixar de perguntar sobre o projeto que a senhora coordena, Mulheres na Matemática, o site também, né, Mulheres na Matemática, para transmitir, difundir informações sobre a participação das mulheres na área. Eu queria terminar perguntando isso, se esses projetos têm contribuído para trazer mais meninas, para trazer mais mulheres, para que as mulheres se sintam, inclusive, mais à vontade, mais pertencentes ao universo da matemática. Sim, tem contribuído. A gente vai em escola, a gente tem um livro que a gente escreveu, eu e meu grupo, que eu trabalho em parceria com a professora Ana Maria Luz Façaela, que também é da UF, e a gente tem um livro que a gente escreveu numa linguagem bem acessível, que pode ser baixado de forma gratuita no site da Sociedade Brasileira de Matemática, para exatamente levar ao conhecimento dos estudantes de que existem mulheres fazendo matemática. Tá? Então, é importante essa divulgação do trabalho de mulheres matemáticas para que as meninas se sintam motivadas, se desejam fazer matemática, para elas seguirem a carreira que atualmente a sociedade moderna, o matemático tem muitas atuações na sociedade moderna, seja na matemática pura, matemática aplicada, educação matemática, então o campo de atuação é muito amplo. Eu gostaria de poder falar mais, viu, Gabriela? Eu gosto muito do tema. Eu acho que a gente poderia até, quem sabe, abrir um espaço para que a gente pudesse falar de ciência, de matemática, porque eu acho muito importante conscientizar esses estudantes, porque a gente tem avançado, mas isso ainda está muito dentro dos muros das universidades, sabe? A gente precisa sair e levar esse conhecimento para os nossos estudantes da escola básica. A gente também queria ouvi-la mais, né? Uma pena que as entrevistas aqui sejam curtas. Professora Cecília de Souza Fernandes, titular do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal Fluminense. Estamos juntos também, sou aluno de uma federal do Rio de Janeiro, eu na UFRJ, atravessando a ponte, né? Atravessando ali a Bahia, fica a UF. Então, a professora coordena o projeto extensionista Mulheres na Matemática. A gente conversou um pouquinho sobre a história da Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, a primeira mulher a doutorar-se na área aqui no Brasil em 1949, fundadora do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, fica ali no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, numa área lindíssima, que vale o passeio ali no campus. Vale, Professora, lindo, é lindo. Te agradeço muito e já convido o ouvinte da Band News FM a acompanhar essa entrevista novamente no nosso YouTube. Obrigado, viu, professora? Até a próxima. Eduardo, Gabriela, muito obrigada. Se tiver algum ouvinte que queira entrar em contato comigo, por favor, podem passar meus contatos, tá bom? Muito obrigada, professora. Até uma próxima.